Pessoal, bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez entra no ar o canal Família para nós podermos aqui deixar mais um vídeo postado neste canal, onde estaremos aqui fazendo menção de uma lição da Escola Bíblica Dominical. Como nós estamos aqui estudando o terceiro trimestre do ano 2025, que nos traz o tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Glória a Deus. Nós estamos aqui com a lição da Betel Dominical e estamos estudando aqui esse terceiro trimestre. Glória a Deus. E este é o meu canal, Canal Família, e eu recomendo a você e peço a você um favor. Se você puder, tiver interesse em se inscrever no meu canal, é de graça, você não vai pagar nada para se inscrever. Se inscreva e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui diante da lição número 4 do terceiro trimestre da Betel Dominical. Lição essa que será licionada em todas as Assembleias de Deus de Madureira, dia 27 de julho, no próximo domingo, que diz o seguinte: o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Nós temos aqui um texto áureo que diz assim, texto áureo: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Evangelho de João, capítulo 2, versículo número 11. A verdade aplicada, que em outras versões é verdade prática, diz: Jesus Cristo tem poder para transformar vidas e situações, levando adiante o plano de Deus na vida daquele que crê e obedece. E nós temos aqui 3 objetivos importantes da nossa lição, que o primeiro objetivo é ressaltar que foi na cidade de Caná que Jesus realizou o seu primeiro milagre. O segundo objetivo é reconhecer a pedagogia de Jesus. E o terceiro objetivo é compreender a revelação de Jesus com o Filho de Deus em Caná da Galileia. Nós temos aqui um texto de referência que se encontra em João capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 10, onde você pode aí na sua casa ler esse texto aí, se assim você desejar. Glória a Deus. E nós vamos aqui na lição número 4 deixar uma pré-aula somente do tópico 1. E eu vou deixar também uma menção sobre a introdução desta lição e o tópico 1. Amém? Mas eu faço uma recomendação para você. Mesmo que você assista este vídeo até o final, não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical na sua igreja, aonde você congrega. Eu sei que o seu pastor vai ficar feliz, o seu professor vai ficar feliz, o superintendente da escola dominical vai ficar feliz e Jesus vai ficar mais feliz ainda. Amém? Muito bem. Introdução. Eu sempre costumo
a dizer que a introdução, nós não temos, não precisamos fazer muito comentário sobre a introdução, pois a introdução, ela é um ato de introduzir. A introdução é o ato de preparação. Nós observamos que quando o cantor vai cantar um hino, a cantar uma música, ou melhor falando, que seja música gospel, ou que seja música sacra, ou que seja um samba cadenciado, ou qualquer outro tipo de música, o instrumentista faz uma introdução, e nessa introdução o cantor prepara suas cordas vocais para entrar com a sua voz. Assim, na nossa lição também nós temos uma introdução, onde ao ler essa introdução, nós nos preparamos para entrar em todos os assuntos a ser abordados na nossa lição. Então, a introdução diz assim: nesta lição abordaremos alguns aspectos acerca do primeiro milagre de Jesus, realizado em um casamento em Caná da Galileia, extraindo lições preciosas a serem aplicadas ao discipulado cristão, como o poder de Jesus para prover e transformar a relevância da conexão entre a fé e a obediência, e contínuo crescimento do discípulo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo ao longo da jornada. Então, observamos aí que não precisa muita coisa aqui na introdução. Muito bem. Mas aqui no tópico 1, nós temos um comentário antes do subtópico 1, que fala sobre os discípulos creram no Filho de Deus. Então nós sabemos que há necessidade, muitas vezes, de uma manifestação extraordinária de Deus entre o povo que já o segue, para que o povo possa crer, né, em Jesus Cristo. Aqui esse comentário diz que alguns começaram a seguir Jesus antes mesmo de verem seu milagre. Então observe que já começamos aqui tendo uma lição, que alguns começaram a seguir a Jesus, mesmo antes de ver esse primeiro milagre. 2 eram discípulos de João Batista, e ao ouvir o testemunho de João, que este deu sobre Jesus, passaram a seguir o Mestre. Natanael creu quando Jesus lhe disse que já o tinha visto antes de ser chamado por Filipe, e que coisas maiores ele ainda testemunharia. Então observe só que os discípulos de João, ao ouvir João testemunhar de Jesus, eles já começou a seguir o Mestre. Observe aqui que Natanael só creu em Jesus quando Jesus lhe disse que já tinha visto antes dele ser chamado por Filipe, e que coisas maiores ele ainda testemunharia. Aí ele creu em Jesus quando Jesus disse que viu ele lá debaixo da figueira. E Jesus falou que ele era um verdadeiro israelita em quem não havia dolo, né? Não havia crime na vida dele. Muito bem. O ponto 1 do tópico 1 fala sobre a cidade de Caná. E essa cidade ela é conhecida como Caná da Galileia.
Muitas vezes, irmão, nós confundimos, porque nós achamos que Galileia era uma cidade na época de Jesus Cristo. Mas Galileia, nesta época de Jesus, no tempo de Jesus, não era simplesmente uma cidade. Galileia era uma região, porque Galileia era um espaço geográfico onde ali estava situada várias cidades, e inclusive a cidade de Caná, por isso que leva o nome de Caná da Galileia. E nós observamos que Caná da Galileia estava localizada provavelmente a 12 quilômetros do nordeste de Nazaré, aproximadamente. Então, Caná da Galileia era uma pequena vila, né, que pertencia à região de Galileia. Era uma pequena vila da Galileia, e ali foi aquela pequena vila em que Jesus escolheu para realizar o seu primeiro milagre, que é transformar água em vinho em uma festa de Canaã, ou de Caná, em uma festa de casamento em Caná da Galileia. Então observamos que, dentre todos os evangelistas, somente João, ele descreveu esse milagre do Filho de Deus. Observamos que é possível aqui nós fazermos uma analogia entre o primeiro milagre de Jesus a ser realizado em uma festa de casamento e a importância da família para Deus. Nós possamos fazer uma comparação, né, entre o primeiro milagre e entre a importância da família. Nós observamos que, servindo como exemplo da diferença que Jesus faz quando está presente em nosso lar. É necessário nós termos Jesus presente em nosso lar para nós não entrarmos em aperto em determinado momento da nossa vida em que estamos passando em apuros, passando em aperto, passando por lutas, mas Jesus estando presente, o problema ele é solucionado. Glória a Deus. O importante que aqui no texto bíblico diz que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava presente ali a mãe de Jesus. E nós observamos que já era uma suma importância para o anfitrião daquela festa a mãe de Jesus está presente ali. Mas o mais importante, não que não estamos dando ênfase para a mãe de Jesus, mas o mais importante ali foi a presença de Jesus naquela festa de casamento. Jesus precisa estar entre o nosso casamento. Jesus precisa estar entre a nossa família. Jesus precisa estar presente no nosso lar, na nossa casa, entre a nossa família. Porque nós observamos ali que no desempenho daquela festa, na distribuição das bebidas para ali atender os convidados que estavam presentes, existia o vinho, que era a bebida tradicional
das festividades judaicas. E nós observamos ali que ao atender a necessidade de todos os convidados, o vinho acabou-se. E agora não tinha mais vinho. E se o vinho acabou-se, havia acabado a alegria do povo. Porque o vinho representa a alegria, né? E acabando a alegria, a tendência era a festa terminar por ali, acabar a festa. Então a mãe de Jesus chega nele e fala para ele que não tem vinho. E ele olha para sua mãe e diz: o que tenho contigo, mulher, ainda não é chegado a minha hora. Então, Jesus fez uma demonstração ali, não desprezando a sua mãe, mas mostrando para que ela viesse entender que na hora certa ele ia entrar em ação. Amém? Por isso que houve ali a transformação da água em vinho. Vamos aqui, encerrar o ponto 1 e passar para o ponto 2, onde aqui Jesus se revela como o quê? Como filho de Deus. Como filho de Deus. Quando Maria, mãe de Jesus, soube que o vinho tinha acabado, ela prontamente dirigiu-se a Jesus e disse: não tem vinho. Mas a intenção de Maria, também a mãe de Jesus, era ajudar, né? Porque ela sabia que o seu filho, Jesus Cristo, poderia solucionar esse problema. Então ela quis ajudar o anfitrião daquela festa a solucionar aquele problema antes que os convidados viessem a perceber que o vinho tinha acabado. Certamente os convidados estavam com a última taça de vinho nas suas mãos. Isso nas minhas palavras agora, né? Aí ela, de imediato, ela correu para falar para Jesus: não tem vinho. E naquele momento, Jesus ainda não havia sido conhecido como Filho de Deus. As pessoas conheciam Jesus como o quê? Conheciam como Jesus de Nazaré, conhecia como o carpinteiro. No entanto, ao realizar aquele primeiro milagre, sua glória foi manifesta e os seus discípulos creram nele. Então, observe aí que aquela resposta de Jesus para Maria, ainda não é chegada a minha hora, foi simplesmente para que ela viesse a entender que no momento certo ele ia solucionar aquele problema. E ali, então, quando ele realizou, né, o milagre da transformação da água em vinho e a sua glória foi manifesta, os seus discípulos, já era o discípulo, já seguia Jesus. A partir daquele momento, os seus discípulos creram nele. Então observamos aí que muitas vezes há necessidade de uma operação, de um milagre extraordinário para que os que seguem a Jesus passem a crer em Jesus Cristo e assim também possa receber uma libertação que a qual é necessário que eles recebam. Muito bem. Eu encerro aqui. Antes de encerrar, eu quero ler o versículo 11 do capítulo 2 do Evangelho de João, que diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória,
e os seus discípulos creram nele. Amém? Deus abençoe você. Nós encerramos aqui o ponto 2 e vamos passar para o ponto 3, onde aqui diz: o Filho de Deus traz alegria. Então nós sabemos, meus queridos, que sem a presença do Filho de Deus, poderá faltar a alegria no meio do seu povo. Sem a presença de Jesus, não tem alegria. Então vamos observar aqui que o vinho, nos dias do ministério de Jesus, representava a alegria. Então, findando o vinho, acabaria a alegria, que é o que nós acabamos de falar aqui no ponto 2. Assim, quando Maria diz a Jesus: não tem vinho, é porque ela sabia que a alegria é dos noivos e dos convidados, podiam acabar também. Mas, ao transformar a água em vinho, Jesus garantiu a felicidade daquele momento. A presença de Jesus, ela afasta a tristeza e nos cerca de alegria. No Salmo 30, e versículo 11 e 12, diz assim: tomaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me enchesse de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Por isso que a Bíblia também diz que aonde há a presença de Deus, ali também há abundância de alegria. E diz a Bíblia que diante da presença de Deus, até mesmo a tristeza, ela tem que saltar de alegria. Amém? Deus abençoe a todos. Eu encerro aqui o primeiro tópico da lição 4 do terceiro trimestre da nossa Betel Dominical. Eu aprendi, como eu estou com a lição de aluno, eu sou aluno, não sou professor, eu aprendi que os discípulos seguiram a Jesus antes mesmo de verem seu milagre. Eles seguiram, mas começaram a crer quando viu o milagre. Deus abençoe. Pai eterno, Pai amado, neste momento eu acabei de licionar o tópico 1 da lição 4 da nossa Betel Dominical. Meu Deus, abençoa cada irmão, cada irmã que vai assistir este vídeo, Pai. Abençoa cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Começa a tocar no coração desse homem, desta mulher, deste moço, desta moça, desta criança, deste adolescente, para que a alegria permaneça na vida deles, na vida delas, na minha vida e na vida da igreja. Em nome de Jesus, eu te agradeço nesse momento. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.